Fala pessoal, bom dia. Ricardo Tominaga aqui, analista CNPI da Quanta Research, hoje dia 14 de junho de 2023. Depois de uma semaninha de férias aqui da sala, né? Vamos chamar assim. Para quem não sabe, semana passada eu não fiz a transmissão da sala porque eu tive que viajar para o exterior, para o Chile, para fazer a prova, terceira e última prova de uma certificação chamada CMT, Chartered Market Technician, que é a certificação de maior prestígio no mercado financeiro no que diz respeito à análise técnica e análise quantitativa. O resultado da prova sai só em agosto, né? Uma prova dissertativa, então a associação demora um tempinho para entregar os resultados. Então, até agosto, vamos ficar na expectativa aí de eventualmente ter passado, né, de ter sido aprovado nessa prova e ter a designação de CMT, tá? CMT, que, enfim, como já mencionei, garante proficiência aí, enfim, certifica a proficiência em análise técnica em âmbito mundial, tá bom? Vamos passar rapidinho pela agenda do dia. Hoje é um dia movimentado. Ontem a gente já teve divulgação do CPI, mercado americano continua subindo, né? Tá meio descolado o mercado lá fora aqui do mercado doméstico. Aqui o mercado local sofreu um pouquinho mais por conta do minério de ferro, das empresas ligadas diretamente ao minério de ferro. Acabou puxando o Ibovespa para baixo. Mas é sempre importante a gente acompanhar os números que são divulgados lá fora, né? Então, lá fora, durante o mercado, não é importante para a gente, independente do que seja, de qual número que vai ser divulgado, né? Seja de inflação ou, enfim, a gente também tem, foi divulgado agora há pouco, PIB do Reino Unido. Mas, enfim, independente do que seja, o que a gente tem que entender é que ah, esse tipo de notícia, né, macroeconômica, né, que eventualmente causa eh, uma, dependendo, obviamente, do que for divulgado, né, se muito melhor, se muito pior, isso pode sim trazer volatilidade para os mercados e é isso que acaba, e é isso que acaba importando para a gente, tá? E quando eu digo para a gente, quando aqui é uma sala de day trade, tá? Então, as competências que eu vou falar aqui, que a gente precisa ter para day trading, são específicas, tá? Para ser gestor de fundo, você precisa de uma competência. Para trabalhar num banco, você precisa de competência, de outra competência. Para ser day trader, você precisa de competências diferentes. Tá? Então, o que importa para a gente não é saber de fato o que vai ser divulgado, por exemplo, no PPI, qual o número, qual o setor da economia que eventualmente está puxando a economia para cima ou para baixo, o número de inflação para cima ou para baixo. Não é importante entender isso num primeiro momento para tomar a decisão de day trading. Tá? Isso é importante para tomar decisões de investimento num horizonte mais longo de tempo, por exemplo, quando você faz, por exemplo, né, sob uma perspectiva institucional. Então você precisa entender quais setores da economia estão mais aquecidos, outros mais desaquecidos, para eventualmente fazer a alocação de portfólio ou rotação de carteira. Isso é sob o ponto de vista institucional. Para quem é day trader, para quem opera índice e para quem opera dólar aqui no Brasil, óbvio que é importante saber que uma notícia, um potencial catalisador que move os mercados vai ser divulgado às 9h30, mas num primeiro momento não é com isso que você vai tomar a decisão, tá? Então, de novo, sugestão, eu sempre uso este dispositivo aqui do Windows, para quem tem o Windows, né? No Mac, para quem tem o Mac, enfim, no outro, com certeza vai ter algum alarme aí, né? Eu não sei qual é o aplicativo, mas no Windows é esse, fica muito fácil a gente programar aqui. Então, temos divulgação que pode eventualmente causar volatilidade nos mercados às 9h30, então eu coloco 2 minutinhos antes, e às 15, então a gente coloca às 14h58. Por que isso? Porque, eventualmente, num cenário de alta volatilidade, é 50-50%, né? Se vai sair bom, se vai ser ruim, se você eventualmente estiver posicionado. Enfim, então eu recomendo que evite estar posicionado nesses momentos, certo? Então, alarmezinho ligado para os dois momentos do dia, né, de maior importância, e na verdade, à tarde, a divulgação da decisão de taxa de juros do Fed sai às 15,
mas às 15h30 também tem a conferência, a entrevista, né, do presidente, que eventualmente também pode trazer volatilidade para os mercados, tá? Então eu sugiro que usem este artifício de colocar no alarme. Joia? Pode ser no celular também, né? Tanto faz. O importante é você ficar atento. Joia? Vamos passar pelos chats aqui. TradingView, bom dia. Hoje estou acompanhando o US 500, GBP, USD, mini dólar, mini índice. Dia de cautela que tem notícia boa. Pois é, então. Notícia boa e é independente se é boa ou se é ruim sob o ponto de vista macroeconômico, né? É boa porque pode trazer volatilidade. É isso que é bom. Para quem opera na intraday, ou enfim, para quem opera em geral, né? Para quem usa os instrumentos do mercado financeiro para especulação, né? Que é basicamente compra barato, vende caro, não necessariamente nessa mesma ordem. Volatilidade é o que proporciona essa facilidade. Joia, fala Edson, bom dia, tudo bem? Joia, Brito, fala Brito, bom dia, tudo bem? Passar pelo YouTube também. Inclusive um recado, pessoal. A gente está com algumas questões de transmissão no áudio do YouTube. Oi, Fê, bom dia, tudo bem? Tô te vendo. E quem estiver com problema no YouTube, eu sugiro que, inclusive eu vou postar aqui no chat do YouTube, assista pelo TradingView, porque lá a transmissão hoje está melhor, tá? De qualquer forma, já vou avisando, né? Como a gente está com esse problema do YouTube, na transmissão do áudio, a partir de amanhã, toda a transmissão será feita exclusivamente pelo YouTube, tá? 100%. Amanhã, então, a partir de amanhã a gente não vai transmitir pelo TradingView, a gente vai transmitir 100% pelo YouTube, e aí eu compartilho o link com vocês, todo mundo que tiver já no grupo do Telegram, já vai ter acesso, né? Enfim, tá sempre na minha página do YouTube lá, a programada a transmissão do dia. Mas de qualquer forma, quem não estiver no grupo do Telegram e quiser participar, link de acesso está na minha bio aqui tanto no TradingView, né, quanto no Instagram, Ricardo Tominaga. Joia? Recados dados. Vamos olhar para o mercado. Beleza. Vamos ver o que tem de destaque aqui. Bom, Ásia com sessão positiva sessão mista, na verdade, né? Nikkei com 1,5 de alta, Hang Seng com 0,58 de queda, enfim, então Europa 0,7 de alta, 0,6 de alta. Esse aqui é o Stoxx 50, são as 50 maiores empresas da comunidade, e o Stoxx 600, obviamente, é o índice mais abrangente com 600 maiores empresas. DAX, que muitas das empresas também compõem o Stoxx, também 0,6 de alta. Futuros americanos, S&P 0,15 de 0 a 0, vai tudo 0 a 0. Então S&P, Dow Jones, Nasdaq. Esse aqui é o Russell 2000 e equivale às 2.000 não maiores empresas, né? As 2.000 small caps, tá? Então o Russell 2000 é o índice das small caps americanas. A gente vê que é o que está se destacando aqui agora, pelo menos no pré-mercado, né? Lembrando que o mercado americano abre às 10h30. Pré-mercado, mas o futuro tem negociação 24 horas na sessão do Globex, né? Enfim, então esses são os destaques agora do pré-mercado. Petróleo 0,8 de alta, minério de ferro 0 a 0. Então isso basicamente que a gente vai olhar para o pré-mercado para formar a nossa opinião a respeito dos ativos locais. E é muito importante isso a gente entender por quê? Porque os mercados hoje eles são muito conectados, né? Então o que eu quero dizer com isso? E alguns dos mercados, principalmente o mercado americano, tem negociação 24 horas, né? Então, uma notícia ou algum evento, eventualmente, que aconteça na Ásia, por exemplo, se reflete instantaneamente nos mercados americanos, por exemplo, através da seção Globex dos futuros. Então, olhando para a estrutura de Elliott Waves, e aí sempre importante pontuar, né? Essa análise aqui, essa parte da análise, eu divido minha análise em duas etapas, tá? Primeira etapa, GPS, que eu chamo de GPS, tá? O que eu quero dizer com GPS? É sempre a mesma dinâmica, tá? Todos os mercados, em todos os tempos gráficos, para sair de um ponto A e chegar até um ponto B,
usa esta estrutura aqui de preço. Então a premissa sempre vai ser essa, tá? Sempre a premissa é essa. E para formar essa estrutura que é fractal, o mercado só tem essas pecinhas, não tem uma segunda alternativa. Tá? Então, para formar essa estrutura, usa-se essas pecinhas aqui. Joia? Então, essa é a premissa e é por isso que eu chamo de GPS, porque é uma analogia ao sistema de posicionamento global, né? Global Positioning System, dos carros, por exemplo. Por quê? Porque o que importa para a gente é onde o ativo está neste contexto aqui. Então, uma vez que a gente consegue identificar onde da estrutura o mercado está, a gente consegue eventualmente identificar oportunidades de trade. Tá? Gráfico de 120 minutos. Eu estou olhando aqui o gráfico de junho, né? Lembrando que hoje vencimento do contrato de índice. Então a gente passa para a série Q hoje, que é vencimento em agosto. Diferentemente do dólar, o índice vence de 2 em 2 meses. Então hoje vence o junho e muito provavelmente a liquidez já vai para o Q desde a abertura do mercado. Né? Então a gente está olhando o M e a gente vai passar para o Q, justamente por isso. A gente só tem um probleminha, que é o seguinte, tá? Vou explicar de novo. Eu já expliquei uma vez, vou explicar de novo. Isso que a gente usa aqui no TradingView ou em qualquer outra plataforma é um futuro contínuo, tá? O que é um futuro contínuo? A plataforma, né, e aí através de um cálculo, ela pega o contrato de junho, o próximo contrato, por exemplo, de agosto, e ele junta com o contrato de junho. Só que o contrato de junho, que é o contrato passado, ele é back adjusted. O que é isso? Ele ajusta com juros, né? Aplicado a um fator lá, enfim, que na plataforma, que é juros, né? Que na plataforma junta-se os dois contratos. Ou seja, a série passada, que é a série de junho, na verdade, aquele preço na ocasião não foi negociado naquele preço, é uma série ajustada, tá? E assim de todos os contratos para trás. Por isso que é um futuro contínuo. Ele vai ajustando todos os contratos passados para ficar uma coisa uniforme, tá? No gráfico ficar um uniforme. No TradingView, a gente ainda não tem essa facilidade para os ativos, para os futuros locais, tanto para o índice quanto para o dólar. Então, o que acontece? Quando a gente olha o futuro contínuo, a gente percebe que, muitas das vezes, ficam buracos no meio da estrutura, que é justamente por isso, porque a série não é ajustada. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar o futuro contínuo aqui, mas a gente tem que saber disso, tá? Eu estou ajustando o FIB 360 para pegar exatamente o ponto que eu quero. Pronto, vamos seguir com esse aqui, tá? Então, vamos lá. Inegável que, a partir do fundo, no gráfico de 120 minutos, tá? A gente está olhando para o gráfico de 2 horas, que equivale a 120 minutos. Então, a partir do fundo, em 24 de março, toda a estrutura é uma estrutura de impulso para cima, né? E isso vai em linha com o que era uma expectativa nossa. E aí, no que diz respeito a Elliott Waves, né? É uma estrutura. Deixa eu pegar aqui a ferramenta certa. Aqui, ó. WXY, tá? Então, a expectativa, de fato, né? E a gente veio acompanhando essa estrutura se desenvolver desde esse breakout aqui, que é uma onda X de correção, na verdade, a onda X é a correção da correção, e a expectativa, de fato, era de uma onda Y. Quem acompanha a sala há algum tempo já sabe que essa nossa, vamos chamar de previsão, tá? Essa nossa previsão já era esperada. E aí, quando eu digo previsão, não é adivinha, né? A gente não está tentando adivinhar nada, tá? A gente está, de novo, partindo da previsão é nesse sentido, que partindo da premissa que o mercado usa sempre a mesma estrutura e só tem essas peças, tá? Uma vez que a gente identifica qual pecinha o mercado está usando,
é possível fazer uma previsão, tá? Mas previsão nesse sentido de eventualmente identificar a peça, porque vamos imaginar o seguinte: o mercado está, identifiquei uma onda A para baixo, B para cima, eu já sei que falta C. Então é por isso, a previsão, quando eu digo previsão, é nesse sentido, tá? Previsão de uh, Elliott Waves, porque a gente eventualmente a gente parte sempre da premissa de que o ativo vai continuar seguindo na mesma, usando a mesma dinâmica, tá? Então para cima, eventualmente se rompido a região dos 118 mil. E aí, enfim, a gente, de novo, a gente vai ter o problema do futuro, do contrato de agosto não ser esse preço, ele vai ser um preço diferente, mas vamos esperar o mercado abrir, porque a gente eventualmente já começa a usar a série nova, tá? Aliás, nessa aqui a gente já pode usar. Vamos fazer o seguinte, aqui. Aqui a gente vai usar a nova, que é um gráfico que é uma menor escala de tempo. Pronto, aqui sim. Joia. Eventualmente rompida a região dos 120, 190, que é a previsão aqui a projeção feita com FIB 360, 122,275 para cima. Deixa eu olhar aqui já o leilão. A liquidez aparentemente já tá no quê mesmo? Vamos seguir com o quê? Joia? Então, aparentemente, rompida a região de resistência dos 120, 190, na próxima região 122,275, tá? Dólar. Mesma questão no que diz respeito aos contratos não ajustados, tá? Então, toda essa região de congestão aqui aparentemente acabou agora nas últimas sessões, né? Mercado trabalhando abaixo da região de suporte, que era no 4.920/4.903, né? A partir desse ponto, próximo target no 120 minutos, região do 4.818 com 4.830, vamos arredondar, tá? 16 pontos e meio o spread entre as regiões de confluência. Trazendo para uma perspectiva menor de tempo, usando uma amplitude de mercado, né? Quando a gente faz o FIB 360, ele é um indicador que eu desenvolvi baseado em Fibonacci, tá? Essas ondas elas têm relação Fibonacci, a relação matemática entre elas é baseada nas razões de Fibonacci. Tá? Então a gente importante. Fibonacci funciona em qualquer escala de tempo. Tá? Então, independente do tempo gráfico que a gente analisar, Fibonacci sempre vai funcionar, obviamente que se aplicada da forma correta. Né? Suporte cravado aqui na região do 4865, 4852, eventualmente se rompido 4771. Né? Obviamente a gente tem um suporte de intermediário no meio do caminho. Enfim, isso a gente está olhando para um gráfico de 120 e um de 30 minutos. Tendência continua sendo de baixa no dólar, né? Que começou desde o topo lá no 4.505, 5.350 aproximadamente. Tendência continua sendo de baixo, movimento de impulso. O que importa para a gente no intraday são as menores escalas de tempo, né? Então a gente sempre olha o gráfico de menor escala de tempo, porque para tomar a decisão no intraday, o que acaba eventualmente sendo mais importante são os pontos no intraday. Leilão do índice no 119,075 e aqui a gente vai ter o mesmo problema, por isso que a gente já vai passar na série Q aqui também. A gente vai analisar o intraday, 119,500. Leilão no 109,200, falta 2 minutinhos ainda para o leilão, o preço pode mudar. Dólar 4.885, perto do preço de fechamento de ontem, acima de suporte. Vai, então vamos fazer o seguinte aqui. Por que o indicador chama FIB 360? Porque é possível fazer.
projeções, tanto para cima quanto para baixo, né? Enfim, a gente consegue analisar o mercado de forma 360, por isso que eu denominei o indicador dessa forma. A melhor metodologia para a gente usar o FIB 360 muitas das vezes é testar os pivôs. Então a gente precisa testar para ver qual a relação matemática, qual a proporção o mercado está usando para formar preço. Tá? É isso que na verdade importa para a gente. Ó. Isso aqui é um grid que essa proporção o mercado está usando para formar onda. Inclusive essa aqui está melhor ainda. Vamos seguir com essa, tá? Ajustar a sensibilidade. Joia. Tá aqui. Esse é o Isso é o que a gente vai seguir no índice. No dólar, a gente já tem desenhado aqui no 15 minutos, mercado trabalhando abaixo da região de confluência, que é a região era de suporte. Agora serve como resistência a região do 4878 com 4884,5. Mercado abrindo no 80 aproximadamente, né? O leilão está no 4880. Leilão do índice 119.540. Ambos os mercados abrindo perto do preço de fechamento. Dólar já abriu, saindo a 7,2. Dando continuidade a esse aparente continuação aqui do movimento de impulso para baixo, né? Índice também já abriu lá no 119.900. Mesma dinâmica, né? Se a gente olhar um gráfico de maior escala de tempo, um baita de um movimento de impulso para cima, joia? Então isso que é importante, a gente identificar neste contexto aqui, no GPS, onde o preço está, para a gente eventualmente identificar oportunidades, tá? Toda esta fase aqui foi uma fase de correção. Ó. É uma correção complexa, tá? ABC. E essa persona aqui, né, de correção, eu estou dizendo persona porque o mercado demorou desde o dia 9 de junho até hoje. Eventualmente a gente não pode nem dizer que já excedeu, né, já terminou a correção. Algumas sessões. E por que isso acontece? Porque é uma questão de escala de tempo, né? Nessa escala de tempo, o mercado. Nessa escala de tempo, o mercado demorou tudo isso para formar essa pecinha de correção, tá? E essa peça de correção é formada por peças de correção de menor escala de tempo, ó, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, toda peça, todo o que está circular, o que está destacado no quadrado é um flat, tá? Então, dentro do flat, a gente tem, primeiro, um outro flat, então um flat de menor escala de tempo, A, B, C. A gente tem um zigue-zague em B, A, B, C, e uma estrutura de impulso de 5 ondas aqui, tá? Essa é a estrutura desse flat que a gente vê na tela.
De olho, se o mercado perdeu 840, possível visita a região dos 620/660, tá? Dólar tem fundo na região do 65, fundo anterior, né, de menor escala de tempo. E aí, voltando, só falar um pouquinho mais da metodologia, né? Que eu comecei explicando. Então, a primeira etapa da metodologia é GPS, tá? Então, a gente quer saber aqui o que importa é a qualidade da tendência, tá? Por que qualidade da tendência? Porque uma vez que a gente identifica se o mercado está numa tendência e tendência é formada por ondas de impulso, tá? Correções são formadas por pecinhas de correção e combinação entre elas, flats, triângulos e zigzags. Tá? É basicamente o que a gente está vendo aqui. Ambiente de correção, a gente precisa utilizar uma estratégia apropriada. Tá? Estratégia apropriada, tanto para operar em tendência quanto para operar em ambiente de correção. Tá? Então a gente tem que saber, uma vez que a gente identifica onde a gente está na estrutura, a gente sabe, fica mais fácil de eventualmente identificar qual é a estratégia mais apropriada para usar na ocasião. É por isso que é importante saber o posicionamento, né? Enfim, onde o preço está no GPS ali para a gente eventualmente utilizar a estratégia apropriada. Tá? Então, por isso que é importante. Primeira parte da primeira etapa da análise. Segunda etapa da análise, price action. Então, vamos trazer aqui também para o contrato de agosto. Esse buraco aqui, esse gap gigantesco, na verdade ele não existe. É a diferença entre os contratos, tá? É exatamente isso que eu me referi no futuro contínuo, tá? O futuro contínuo tem esse problema, ó. Então a gente vai ver um gigante gap de abertura que não é verdade, tá? É só porque a série anterior não foi ajustada, por isso. Aqui a gente precisa colocar na série Q também. Segunda parte da análise, segunda etapa da análise, price action, tá? Porque o que é importante para a gente? Tá? E price action nada mais é do que analisar o sentimento dos mercados, dos participantes do mercado. Tá? Quando a gente analisa candlesticks, por exemplo, candlesticks e volume, basicamente é isso que eu estou olhando nessa tela, a gente está observando o sentimento dos players, né, em relação a. E aí, o que é mais importante é o sentimento nessas zonas de suporte e resistência, tá? É isso que é importante para a gente, é isso que é importante identificar. Qual é o comportamento do mercado, o price action, nessas regiões de suporte e resistência. Então, por isso que é importante. Fala pessoal, YouTube, o som tá ruim. No TradingView a gente tem som ok, tá ligado? Galera, tá com problema no som também no TradingView? Aparentemente não, né? Pode, pode ser local, Carlos. Dá uma checadinha aí no seu equipamento, porque pode ser local para você, tá bom? O resto da galera tá ok aqui. Então vamos voltar para a telinha do suporte do GPS, né? Aqui a gente quer saber a qualidade da tendência, porque tendências são formadas por ondas de impulso. Com esse formato e seguindo regras específicas, tá? Então tem que seguir as regras para eventualmente ser caracterizado como impulso. Se não, pode ser uma peça de correção, tá?
Muitas das vezes, a questão, o grande desafio para usar a metodologia, né, a análise de Elliott Waves para tomar decisão no mercado é a de entender, e aí quando eu digo entender, é a de atribuir maior probabilidade ou menor probabilidade a dado cenário, né, a determinado cenário, no que diz respeito ao tempo, ao fractal, ao tempo, à escala de tempo em que a determinada estrutura acontece. Tá? Notem que ondinhas menores, de menor escala de tempo, formam as ondas de maior escala de tempo. Tá? Então aqui, por exemplo, é a onda 3 de 1 de 1. Certo? Então essa é a forma de se localizar no meio da tendência. Tá? E o que a gente vai olhar aqui no meio da estrutura, né, que a gente está aqui, eu estou chamando de uma estrutura de correção, por conta de estar corrigindo todo esse movimento de alta. Isso aqui é um impulso. Tá? Toda essa estrutura de alta aqui é uma estrutura de impulso, que segue exatamente essas regras aqui. Ó. Tá? Qual é a regra? Onda 2 não pode violar o começo da 1. Onda 4 não pode violar o fim da 1. E a onda 3 não pode ser a mais curta da estrutura entre ondas 1, 3 e 5. São basicamente 3 regras, o resto tudo é diretriz. Tá? E aí, deixa eu tirar o FIB 360, a gente vai observar uma coisa interessante. Ó. Notem, e é por isso, isso é uma evidência de que o mercado de fato é fractal. Notem como essa estrutura aqui, neste quadradão, ela é muito semelhante com essa estrutura aqui de menor escala de tempo. Ó, eu simplesmente copiei e colei o quadrado, tá? As estruturas elas são muito semelhantes. Isso porque, primeiro de tudo, se trata da mesma peça de correção. Tá? É uma variação do flat chamada de flat expandido. Tá? Então as estruturas elas são muito semelhantes. Ó. Há uma onda B que excede o começo da A e uma onda C que excede o fim da A. Tá? Então, num flat regular, onda A, B, C, elas são simétricas. Ó, tá? Num flat expandido, que é o caso tanto dessa estrutura quanto dessa, a onda A, verdade para baixo, né? A onda B excede o começo da A e a onda C excede o final da A. Tá? Então, essas são as estruturas que a gente observa dentro desses quadradinhos aqui que eu destaquei. Então, tanto o ABC aqui embaixo quanto o ABC aqui em cima são as mesmas peças de correção. São flats expandidos. E aí que eu digo, é por isso que é importante saber identificar essa estrutura, porque a gente sabe o que fazer. Primeiro de tudo, qual é a conclusão? Se é uma peça de correção, a tendência é para cima, certo? Ó, essas peças de correção, esses flats expandidos, acontecem em ondas 2 e ondas 4. Tá? Essa aqui é uma onda 2 de escala menor, de escala maior. Então, basicamente, ondas de correção, elas corrigem a tendência anterior, certo? Então, tendência anterior de alta, tendência anterior de alta, tá? Então, a onda de correção, ela corrige, se ela corrige, ela está corrigindo a tendência, né? Portanto, a tendência continua sendo de alta. Joia? Esse gap no índice é relevante. Isso porque, eventualmente, se trata de um gap. Não, obviamente, não só um gap de abertura, né? Aconteceu na abertura, mas olhando para uma estrutura, né? Vamos assumir que a correção acabou aqui, tá? E aqui a gente tem o início de uma nova tendência de alta. A gente vai chamar isso de impulso, e aí tem que seguir essas regrinhas aqui, ó. Tá? Tem que seguir essa estrutura, que é a mesma estrutura aqui, tem que seguir essa estrutura aqui. Tá? Então, se aqui é o início da estrutura, esse gap ele acontece num lugar específico, que é a onda 3 de 3. Isso aqui é um runaway gap. Tá? Portanto, é de se esperar que... Deixa eu dar uma limpada aqui, fica mais claro. Se a estrutura começou aqui,
O mercado está no meio de uma onda 3, eventualmente para fazer 4, 5. Certo? Essa é a conclusão que a gente chega dado este contexto aqui, ó, tá? Aí a gente está assumindo uma premissa. Qual é a premissa? O flat expandido terminou aqui no fim de C. A partir do fim de C já é a retomada dessa tendência de alta aqui, tá? Então essa é a premissa que a gente está partindo. Se isso é verdade, a retomada da tendência também é formada com ondas de impulso. Lembra, as propriedades fractais do mercado, né? O mercado é fractal. Então, ondas de impulso de maior escala de tempo. Essa ondona 5 aqui, por exemplo, ela é formada também por 5 ondinhas. Ó, tá? Então, a expectativa é que uma estrutura com este formato se desenvolva. E aí a gente considera aqui é o meio do movimento, onda 3 de 3. Esse é o cenário que eu considero mais provável neste momento. Pessoal, 2 minutinhos, já volto aí. Bora, estamos de volta. Então, aparentemente, ambos os mercados, né, completando, dando sequência, dando prosseguimento à estrutura de impulso que previamente já estava fazendo, já estava se formando, né? Tanto e aí para lados opostos, né? Índice para um lado, dólar para o outro. E um suportezinho que é fundo de ontem no dólar, né? Deixa eu marcar aqui na tela. Meia sete meio, mas dada a estrutura de preço que a gente que o FIB 360 está que a gente usou como projeção, a próximo ponto relevante era no 42, 40, 42, 48,5.
Bom, mínima do dia foi na região de S2, região de suporte, 119.840, região do, né? Não conseguiu, eventualmente, ir no gap. É um gap de força, né? Runaway gap acontece em lugares específicos. A gente tem basicamente 4 tipos de gaps, tá? Gap de quebra, traduzindo para o português, tá? Que é um breakaway gap. Gap de fuga, que é um runaway gap. Gap de exaustão, que é um exhaustion gap. E um gap comum de abertura mesmo. Esse também é de abertura, né? Mas é um gap comum que eventualmente acontece em abertura, que é basicamente irrelevante no que diz respeito à estrutura de preço como um todo. Então são 4 tipos de gap, uma vez que a gente identifica qual desses gaps é, e aí é uma pista. Gaps são pistas que o mercado dá para a gente conseguir identificar qual a maturidade da tendência. É por isso que é importante. Que o que importa, na verdade, o que é importante para fazer análise na análise de Elliott Waves é a gente conseguir identificar qual é a pecinha que o mercado está formando. Porque vamos pensar num cenário. Se a gente enxerga 5 ondas para cima, numa possível onda 1, 3 para baixo, o mercado rompeu o topo, rompeu o pivô de alta, o que a gente pode imaginar? Talvez uma onda de impulso para cima 3, certo? E é por isso que é importante, porque a gente identificar onde o mercado está nessa estrutura para saber o que esperar dele no futuro. E é nesse contexto que eu uso a palavra previsão, tá? A previsão é sempre com a premissa de que o mercado está usando essas pecinhas aqui para formar essa estrutura de maior escala de tempo. Sempre nesse contexto. Dólar sentindo aí a região de suporte. Ainda não rompeu, né? Enfim, tendência continua sendo de baixa. Quer dizer que não vai romper, eventualmente. E o que é importante para a gente? Eu quero ver alto volume na tendência e baixo volume nas ondas de correção. É por isso que é importante olhar o volume na telinha do Price Action. Porque volume confirma a tendência. Ondas de impulso tendem a ter maior volume e ondas de correção menor volume. Então, por isso tem que ficar de olho aqui. O que não nos interessa, o que não é interessante, né, para o desenrolar da tendência é que a gente comece a ver, observar candles com alto volume contra a tendência, né? E a gente vamos chamar de tendência a tendência prévia. E aí, tendência nessa escala de tempo, tendência de alta começou aqui embaixo no 118,850, tá? Nessa escala de tempo. Tendência é um conceito relativo, depende. Depende da escala de tempo.
Dólar trabalhando ainda acima da região de suporte, região do 65, fundo de ontem. Tentou romper em algumas ocasiões, né? E aí é por isso que é importante a gente observar o price action, né? Principalmente nessas regiões de suporte e resistência, porque a gente observa o comportamento dos players nessas regiões de preço, né? Então rejeitou a primeira vez, bela de uma puxada, rejeitou a segunda, rejeitou a terceira, e eventualmente, se romper, a gente já imagina a continuidade da tendência. Mas é importante isso, sob esse contexto, né, de medir o sentimento, medir ou verificar o comportamento, o sentimento dos players nessas regiões de suporte e resistência, tá? Por isso que é importante. Quando a gente trabalha com Elliott Waves para trabalhar com cenários, a gente sempre trabalha com dois cenários principais, pelo menos, tá? Cenário principal, que é o cenário preferido, né? Enfim, que é o que a gente vai trabalhar sempre. As decisões sempre são tomadas com o cenário preferido, tá? Que é o cenário mais que a gente considera como mais provável, tá? Esse que está na tela no índice, por exemplo, é o cenário que eu considero mais provável do índice. E o cenário alternativo, tá? Por que é importante o alternativo? Porque eventualmente, se o mercado primeiro, uma projeção, um cenário de Elliott Waves é só um cenário se a gente não tiver a confirmação do preço. Então, a variável mais importante de tudo isso é o preço. Tá? Então, o último preço é a variável mais importante, sempre, em qualquer análise. Seja Elliott Waves, Fibonacci, médias móveis, estocástico, IFR, qualquer coisa que você utilizar. O mais importante é sempre o preço. Tá? Então, o preço, sem a confirmação do preço, nada do resto serve para nada. Certo? Então é importante a gente saber isso. Sempre o mais importante é o preço. Então por que a gente trabalha com cenários? Porque uma interpretação de Elliott Waves é só uma interpretação. E quando eu digo interpretação, é porque é o seguinte: dado determinado momento do mercado, por exemplo, determinado contexto da estrutura, algumas interpretações são possíveis, não necessariamente só uma, tá? Dada a estrutura de preço agora, por exemplo. Porque vamos num cenário, vamos usar um cenário real. Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, todo esse ABC pode, e aí eu fiz uma continuidade aqui, né? Vamos chamar de previsão. Eu fiz essa previsão aqui, ó, que o mercado poderia estar retomando uma tendência de alta. Então, o que pode estar acontecendo aqui? Alternativamente, se não for essa onda de impulso para cima, cenário alternativo, que é o de correção complexa. O que é correção complexa? Quando o mercado emenda mais de uma peça de correção, uma grudada na outra. Então, o mercado usa várias dessas pecinhas aqui, para formar uma correção complexa. Então, esse é um cenário alternativo, tá? Então, alternativamente, esse é o cenário de Elliott Waves que a gente trabalha, tá? Então, não é o que eu considero mais. E aí, toda essa estrutura aqui que eu estou chamando de uma onda de impulso para cima no cenário preferido, vamos colocar de outra cor isso aqui. Vai sair número agora 9,6, hein? Falta 50 segundos. Toda essa estrutura aqui dentro desse retângulo azul, né? Eventualmente seria uma onda de correção, tá? Mas não é o que eu considero mais provável. O que eu considero mais provável ainda é cenário de impulso para cima. Joia? Mas, alternativamente, eu já sei, a gente já sabe o que esperar do mercado, dado caso o mercado use uma peça de correção agora, por exemplo, né? E a gente pode chamar toda essa estrutura de, ao invés de impulso, de onda X de correção. É por isso que é importante entender o contexto da movimentação de preço.
Dá uma olhadinha nos índices lá fora para ver o que aconteceu na divulgação do número. S&P estava no 0 a 0, continua perto do 0 a 0. Melhorando razoavelmente. Dow Jones levemente negativo. Nasdaq 0,28 positivo. Nada mudou muito lá fora. E o Russell ainda com 1,5 de alta. Dólar ainda trabalhando nessa região de suporte, né? Tá na 66, 66. Fato aqui, se a gente e aí esquecendo, né? Toda a estrutura que a gente vê aqui nessa tela que a gente está olhando uma estrutura de maior escala de tempo, né? A gente está olhando um movimento que começou lá no dia 9 de junho. Se a gente trazer só para o intraday, range de abertura, tá? É onde o mercado está mínima com máxima, primeira metade desse período pré-abertura do índice à vista, né? 9,6. Lembrando que o índice ele é diretamente relacionado, e aí por razões óbvias, né? Um contrato futuro derivativo que deriva de um índice à vista, né? E o índice à vista abre às 10. Então, muitas das vezes, o índice forma a range de abertura nesse período antes das 10 da abertura do índice à vista, antes das 10 da manhã. Então, por isso que muitas das vezes o mercado forma essa range, né? Enfim, e aí, eventualmente, iniciadas as negociações das ações, né, que compõem o índice Bovespa, o mercado anda para algum lado. Nossa expectativa que ande para cima, dada essa interpretação preferida de Elliott Waves aqui, tá? Essa interpretação aqui. A gente tem também, eu também uso algumas ferramentas, e quando eu digo ferramentas, alguns indicadores para eventualmente identificar a força dessa tendência, tá? Como por exemplo, a gente vê a maturidade da tendência com esses indicadores, tá? IFR e Composite Index são os dois basicamente que eu uso. Então, uma vez que o IFR, que é o de baixo aqui, está trabalhando na banda contínua, mostrando força, a tendência continua sendo de alta, tá? Indicadores servem para validar uma opinião a respeito da estrutura de preço.
Dólar trabalhando na região de suporte, 65. A carinha que vai perder agora, né? Índice ainda dentro da range de abertura. Vai, não vai, vai, não vai e não sai do lugar. Pessoal, vamos aproveitar esse momento pré-abertura, né? Aparentemente os dois mercados dando sequência aí na tendência que a gente já vinha acompanhando no pré-mercado, né? Que é a de alta no índice e de baixa no dólar. Dólar saindo abaixo da região do suporte, saindo a 4,5, meio ponto, né? Não dá nem para dizer que é abaixo da região do suporte, né? Tá no suporte ainda, 4,5 com 5. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para vocês. Eu não sei se todos vocês já se inscreveram ou não, mas no dia 26, 27 e 28 agora de junho, eu vou fazer um evento composto, né, por esses 3 dias, vão ser 3 dias de evento, onde eu vou falar bastante de forma aprofundada sobre a metodologia que eu uso aqui na sala no dia a dia. Tá? Então, quem ainda não fez a inscrição, eu vou colocar o link para vocês se inscreverem aqui no chat do. Eu vou colocar aqui no. Não, no TradingView não me permite. Vamos fazer o seguinte: o link de acesso ao evento para fazer a inscrição está aqui na minha bio, tanto no Instagram quanto do TradingView quanto no Instagram. Tá lá no link da bio tem a inscrição para o evento. Participem, vai ter bastante coisa legal, bastante conteúdo de qualidade e a pessoal que já acompanha a sala há algum tempo, né? Desde a época que eu trabalhava numa corretora de investimentos, se identifica com o conteúdo. Reforço o convite para vocês mais uma vez, tá bom? E principalmente, né, para quem está chegando agora e não conhece muito da metodologia que eu uso, principalmente esse pessoal já também convidado para participar, para entender o que eu estou falando na sala aqui no dia a dia, né? E eu falo muito de Elliott Waves, Fibonacci, viés cognitivos a respeito de tomar a não decisão. E por que é importante entender de viés cognitivo, que a gente está falando basicamente de comportamento humano, para operar, principalmente no day trade? Ninguém aqui, ninguém no mercado opera índice futuro nem dólar futuro. Ué, mas como assim? Ninguém opera índice futuro, dólar futuro. Tá? O que a gente opera é o sentimento dos outros participantes do mercado a respeito da perspectiva de valor futuro para esses ativos. Tá? Então, basicamente, a gente está operando pessoas. Né? Tomadas de decisões, muitas das vezes equivocadas. E é através das más decisões de outras pessoas que os padrões se formam, certo? E aí a gente tem sempre aquela estatística, né? Putz, mas 95, 96, 97, sei lá, quantos por cento das pessoas perdem dinheiro no trade? Sim, claro, naturalmente. Porque a questão é, dessas 90, vamos imaginar um universo de 100 pessoas, 100% das pessoas. Quantas dessas pessoas se prepararam para tomar a decisão? Quantas sabem literalmente o que estão fazendo? Não sei, talvez os 5% que sobrem sejam os 5% que se prepararam para tomar decisão, né? Enfim.
Não estou dizendo que todo mundo vai ser bem sucedido, não é isso que eu quero dizer, tá? O que eu quero dizer é, muitas das pessoas são desinformadas, elas não sabem literalmente o que elas estão fazendo, tá? E elas fazem parte do universo que invariavelmente perde dinheiro. E não se enganem, no final, principalmente em futuros, no final do dia a conta é zero, certo? Tem ajuste, sempre tem uma. Vamos assumir um cenário em que você passe posicionado, né? Comprado ou vendido. No final do dia, a bolsa passa a régua e quem pagou no preço de ajuste, quem está ganhando recebe, quem está perdendo paga. Tá? Então no final do dia, a conta é zero. Alguém ganha, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Isso, a mecânica do ajuste diário acontece em todos os futuros. Então é sempre assim que funciona. Com ações, basicamente, não é tão essa a conta, né? Porque, enfim, não existe ajuste diário. Mas nos futuros é sempre assim. Dólar ainda brigando para romper o 65, né? Ainda não rompeu. Faltam 18 minutos para abrir o índice à vista, negociação dos ativos que compõem o Ibovespa. E o índice ainda dentro da range de abertura. Que tem cara de ser, e aí dado o contexto, né? Vamos diminuir um pouco o tempo gráfico aqui. Tem cara de ser onda 4 de 3. Vamos usar uma ferramenta mais simples aqui para fazer uma projeção. O que a gente está de olho agora é o seguinte, ó. Potencial ABC aqui, tá? Por isso que eu desenhei essa estruturinha aqui. E de fato, esse ABCzinho se concretizar dessa forma, né, que eu desenhei, pode ser uma figurinha chamada de zigue-zague. É essa pecinha aqui, ó. Zigue-zague para baixo, tá? A, B, C, 5 ondas em A, 3 em B, 5 em C. É isso que a gente está de olho aqui. Eu diminui o tempo gráfico para 1 minuto, porque eu quero enxergar a subestrutura. Eu quero enxergar essas ondinhas aqui, ó. Quero enxergar isso aqui. Porque o zigue-zague segue uma estrutura, segue regras também, né, nessa estrutura. Então eu quero ver 5 ondas em A, 3 em B, basicamente é o que temos aqui. Agora eu quero ver 5 em C também. Eu copiei e colei, eu medi a onda A com esse retângulozinho azul. Copiei e colei, porque... Por que eu fiz isso? Porque usualmente, usualmente não, né? Mas é comum a equalidade entre ondas
A e C num zigue-zague. Tá? O que é equalidade? Elas são do mesmo tamanho. Joia? Então por isso que eu desenhei esse quadradinho, esses retângulos dessa forma. Alternativamente, e aí sempre cenário alternativo, tá? Alternativamente, o que para o mercado? Está numa onda X de maior escala de tempo. Cenário alternativo que eu não vejo como muito provável neste momento. Mas a gente tem que estar preparado, né? Sempre. Dólar perdendo suporte no 65, será 64. Minutinhos, 14 minutinhos para abrir o mercado à vista. Agora vamos observar se de fato trata-se de um zigue-zague aí, né? O mercado formando um zigue-zague. Telinha do price action. O que importa pra gente aqui agora é o comportamento do preço nessa região que a gente está chamando de suporte, né? Fica na mão da 4 de correção. Até então, tem cara de correção. Agora, o que a gente precisa observar é a retomada do impulso para cima, certo? Para dar continuidade nessa tendência aqui. Estou vendo bastante volume, né, nessa onda de para baixo. Enfim. Vamos aguardar para ver se de fato é correção mesmo ou se vai se desenvolver como um impulso para baixo. Se for impulso para baixo, a gente vai trabalhar com o cenário de onda X. E quando eu digo isso, eu digo sempre pensando em várias escalas de tempo ao mesmo tempo, tá? Que esse cenário também pode se desenvolver. Né? É sempre preparado para tanto para um cenário. Nesse caso, né, as análises são conflitantes. Um cenário. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Muitas das vezes, por mais que a gente tenha análises cenário alternativo e cenário principal, muitas das vezes as diferentes análises levam à mesma conclusão. Por exemplo, o mercado está faltando uma perna de alta, por exemplo, uma onda de alta, uma onda de baixa, tá? Então, muitas das vezes, análise preferida e análise alternativa nos levam ao cenário de alta, por exemplo. Tá? Neste caso, as análises são a região de suporte 620, 660, 620 com 660. Neste caso, as análises são divergentes, né? Uma nos leva a imaginar um cenário de alta, a outra um cenário de baixa. Então, nesse sentido,
é importante a gente aguardar a confirmação do preço, né? Fato aqui, mercado trabalhando, usando esse mesmo grid para formar preço. Inclusive, a gente pode fazer, vamos trabalhar num grid alternativo aqui também. Quando eu digo grid, eu me refiro ao FIB 360, tá? Então, esse aqui, o mercado, a gente já sabe que o mercado está formando preço com esse. Agora a gente vai usar uma outra estrutura de baixo para cima. E é isso que é importante, o 360. Pronto. Aqui a gente tem targets mais para cima já. Tá aí. E o que é legal do FIB 360? Porque o próprio mercado confirma que está usando o grid para formar preço, certo? Ou seja, o mercado está usando esta proporção, essa mesma proporção, para formar onda no futuro. É isso que a gente está vendo. O FIB 360 é a única ferramenta que eu tenho conhecimento, né, que vai te entregar esse tipo de resultado. Você usar um grid comum, que é esse grid aqui, por exemplo, tá? Você não vai encontrar, e aí independente da projeção que você faça pelo pivô, você não vai encontrar zonas de confluência. O que você vai encontrar são zonas simples, tá? Olha a diferença entre, por exemplo, usar o FIB 360 e projetar com um grid comum, tá? Os resultados são diferentes, ó. Eu peguei e simplesmente fiz uma projeção aqui, eu medi a mesma estrutura, tá? Só que com um grid comum. Apesar de ter ficado num ratio simples aqui, né, no 120, 210, enfim, todas as outras projeções elas divergem. Certo? E aí a gente está usando sempre as mesmas. As razões Fibonacci são as mesmas. Tá? São sempre as mesmas. As razões Fibonacci não mudam. A diferença é que o FIB 360 é uma ferramenta muito mais sofisticada no cálculo do que basicamente um grid simples. Tá? É por isso, ela te entrega regiões de confluência. Dados as mesmas razões Fibonacci. Né? A razão é a mesma, é imutável isso. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa que a gente comparar uma ferramenta simples, sei lá, uma ferramenta, vamos chamar até de antiquada, né? Mais antiquada, que é o grid simples, que basicamente te entrega. Ele é uma régua, né? É uma régua de proporção, tá? O grid. O FIB 360 já é uma ferramenta muito mais sofisticada no cálculo por trás, né? Com essas mesmas informações, basicamente, que a gente teria no grid, a gente tem um cálculo muito mais sofisticado por trás. Basicamente é isso que eu queria dizer. Bom, faltam 5 minutinhos para abrir o mercado lá fora. Lá fora não, aliás, o mercado doméstico, né? Para abrir lá fora falta 1 hora e meia hora ainda, né? Abre às 10h30. Mas a gente pode trabalhar com esse grid aqui ainda. Tá vendo o volume, né? Nesse movimento de queda?
Então, enfim, é de esperar que a reação do mercado. Interessante para a gente, obviamente, é observar a reação do preço nessas regiões, né, de suporte e resistência. É isso que interessa. Região dos 620 aí é forte. A gente tem projeção tanto de suporte como de resistência na mesma região. Eventualmente, se rompida, próxima região de suporte 480. Dólar também não rompeu o suporte no 65. Sai na 71,5. Fingiu que rompeu, não rompeu. Entre os 620 e 840 é uma zona. Além do gap de abertura, né, além do que a gente chamou de runaway gap, a gente tem um gap entre as zonas de confluência também, né? Então o preço tende a ficar gravitando aí no meio entre suporte, são níveis de suporte e resistência basicamente. É aí que ele está trabalhando há algum tempo já. Vamos fazer o seguinte, eu vou replicar esse mesmo FIB 360 aqui nessa tela. A gente quer observar o comportamento do preço nas regiões de suporte e resistência. Tá aí, ó. A gente olha o price action e o suporte ao mesmo tempo. É importante essa telinha aqui do price action, porque a gente está vendo 2, 3, 4, 5 candles negativos, seguido com bastante volume, tá? Tá perdendo volume agora nesses últimos dois.
Agora, o que que a gente quer ver, né? Para eventualmente entender como tendência de alta ainda. Eu quero ver um que está segurando no suporte, mal foi na região do gap, né? Não conseguiu ir na região do gap. A gente quer ver eventualmente o volume confirmar o resumo da tendência para cima, certo? Dez da manhã, algumas ações já abrindo. A maioria dos papéis mais líquidos tem o leilão prorrogado agora no começo, né? Bom, o fato do índice mal ter conseguido chegar no gap, né, no gap de ontem, já é um sinal de força também, né, segurando a região de suporte. Vamos chamar de região de R1 nesse caso. Se a gente olhar sob a perspectiva de suporte, região de S3. Enfim, não à toa as regiões elas se encavalam umas às outras, né? Por quê? Porque a proporção é a mesma, tá? São as mesmas proporções que o mercado está usando, tanto para cima quanto para baixo. Agora tem que romper o 200 para cima para eventualmente retomar essa estruturinha de impulso que está na tela aí.
Olhando para os destaques. Bom, ainda não abriram todos os papéis, vamos esperar dar mais um tempinho. Assim que abrirem todos, a gente olha os destaques de alto e baixo aqui da sessão, pelo menos na abertura, né? E aí, naturalmente, esse é um momento de volatilidade também no pregão, né? Não só. A gente tem que sempre entender qual é o driver do mercado. E aí, como a gente fala em day trading, o drive é dinâmico. A questão de driver, o que está levando o mercado a se movimentar, é dinâmica, né? No momento da divulgação do número nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado estava olhando, obviamente, para fatores externos. Agora, na abertura, olhando para índice futuro, especificamente, falando. Para a abertura das ações. Abertura do mercado à vista. Então, esses são os drivers. É por isso que o mercado se mexe olhando para as correlações entre os ativos, elas são instantâneas, né? Então, à medida em que uma coisa, uma oscilação, ou, enfim, uma forte oscilação no ativo, independente para cima ou para baixo, reflete automaticamente em todos os outros ativos correlacionados, tá? Por que que muito disso é instantâneo? Muito por conta dos algoritmos de alta frequência que fazem arbitragem, por isso, tá? Muito por conta disso. Então, automaticamente o mercado, automaticamente não, né? Não é essa a palavra, mas quase que instantaneamente os mercados se ajustam por conta das arbitragens, tá? Bom, aparentemente todas já abriram. Vamos dar uma olhadinha aqui nos destaques da sessão Happy Vida. Olhando só para o Ibovespa, tá? Happy Vida com 4% de alta. Happy Vida, MRV, Açaí, Pão de Açúcar, Braskem e Pets. Destaques positivos, destaques negativos. Sambi 11, Santander com 1% de queda, SLCE, Vibra e Semig. Enfim, tem muito para acontecer ainda, né? Mas na abertura esses são os destaques. Vamos dar uma olhadinha em Petro Vale, acabam sendo relevantes porque tem mais peso no. São as ações com maior peso no Ibovespa. Vale 1,5 de alta e Petro com 0,5 de alta. E esses papéis eles são altamente correlacionados com as commodities que, obviamente, Petro com petróleo futuro, mercado internacional, e Vale com minério de ferro. Joia! E aí a gente vai aplicar um canalzinho aqui no índice, porque movimentos de correção eles tendem a ser contidos por canais. Ó. Tá? Então, movimentos de correção tendem a ser contidos por canais. Ainda a gente pode seguir com o cenário de correção numa onda 4 de 3. Neste cenário aqui,
E aí a expectativa é que a tendência se resuma, né? E quando eu digo tendência, eu estou me referindo a essa estruturinha aqui de Elliott Waves, tá? Estou chamando isso aqui de tendência. Sempre lembrando que tendência é relativo, depende da escala de tempo. O que eu quero ver o preço agora? Romper este canal de correção para cima. Ó. Então, correção contida pelo canal. 1, 2, boom. Breakout. Expectativa é essa. Expectativa é essa, dado esse contexto aqui, dada essa interpretação de Elliott Waves, né? Lembrando, de novo, mais uma vez, uma interpretação é só uma interpretação até que o preço confirme, certo? Então a gente precisa da confirmação do preço. Só price action para confirmar. Próxima tarefa, romper o canal. Segunda tarefa, romper o 200. Topo de cima, região de R3. Depois a gente já tem os targets R4, R5 lá em cima para a operação. Joia? Um topinho intermediário na região do 1000. Agora tem que romper para ir para 200, né? Dólar que não fez a lição de casa ainda, não perdeu 65. E eu digo lição de casa no que diz respeito a esta interpretação aqui, ó, de Elliott Waves, certo? Sempre falando em Elliott Waves. Bom, índice testando 200 aí, né? Toda a cara que vai romper. E é isso que eu falei, né? Que a gente quer ver, ó. A gente quer ver volume confirmando tendência. Lembrando que cada onda tem a sua personalidade, né? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Quando eu digo personalidade, é sob a perspectiva de Elliott Waves. Né? Sob a perspectiva da teoria de Elliott Waves, cada onda tem a sua personalidade no que diz respeito à psicologia, ao sentimento das pessoas, dos operadores, né? Dos traders, ah, na sua formação, obviamente, né? Então, cada onda tem características distintas. Ainda não rompeu 200, né? Fui lá dar uma testada, não rompeu.
E aí, quando eu falo romper, é o seguinte: a gente tem algumas formas a gente considerar um nível de suporte ou resistência rompido ou não, né? Desde o mais simples até métodos mais sofisticados. O que é um método simples, por exemplo? Fechamento de um candle, de alta ou de baixa, né? No nível de suporte ou de resistência. Tá? Isso é um método simples de confirmação de rompimento de suporte e resistência. Um método mais sofisticado, por exemplo, que é uma porcentagem do ATR, que considera a volatilidade do ativo, em relação àquele nível de suporte e resistência. Tá? Então, existem algumas formas de, eventualmente, considerar um nível de suporte ou resistência rompido. Tá? Aí depende do que você estiver fazendo. Né? É difícil sofisticar muito um método. Quando a gente está falando em day trading, por exemplo, as decisões têm que ser tomadas muito rápida. Então a gente precisa muitas das vezes de um método mais simples. Enfim, existem métodos, cada um com suas vantagens e desvantagens. Tá no 200 aí de novo, né? Vamos ver se agora vai. Próximo ponto, 515, depois 830 lá em cima. Lição de casa é rompeu 200. Nesse momento, né? Já fez várias lições de casa aqui, né? Segurou no suporte, saiu de dentro do canal. Enfim, vai seguindo o script da onda de impulso. E aí é importante para vocês entenderem isso, né? É saber o que esperar do mercado, dada esta premissa aqui, ó. Dada esta premissa, tá? A premissa sempre é essa. Para sair de um ponto A, chegar até um ponto B, a estrutura sempre vai ser essa. E aí, seja para cima, seja para baixo, né? Essa estrutura também acontece para baixo. E a outra premissa número 2, as peças que o mercado usa, que os mercados usam em todos os tempos gráficos para formar essa estrutura, são invariavelmente essas e também possíveis combinações entre elas. Certo? Sempre partindo dessas premissas. Fechou, galera? Valeu por hoje. Bom, o chat está tudo calmo. Deixa eu dar um refresh aqui na minha tela para ver se eventualmente eu deixei de ver alguma coisa. Não, atendi a todo mundo. Bom, beleza. Então, por hoje ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta com mais conteúdo para vocês. Fechou? Não se esqueça. Mais um recado, de novo. 2 recados. Primeiro, inscrevam-se para o evento 26, 27, 28. Vou passar conteúdo e aí, principalmente, que faz parte do currículo do CMT, tá? Que é currículo, que é o que existe de mais sofisticado de análise técnica a nível mundial, tá? Segundo recado, quem não estiver no grupo do Telegram, entre no grupo do Telegram. Acesso está na minha bio, tanto do TradingView quanto do Instagram, Ricardo Tominaga. Tá bom? Eu vou plotar para vocês, já no grupo do Telegram, esta interpretação de Elliott Waves com os targets. Ó, vou plotar isso aqui, tá melhor. Vou plotar em forma de figura para vocês, ó, copiar imagem. Quem já estiver no grupo do Telegram já tem acesso. Quem não, pode entrar lá. Fique à vontade. WinWDO, postado lá. Níveis de suporte e resistência. Joia? Valeu por hoje. Grande abraço a todos. Até amanhã. Valeu.